Seja você o seu próprio país. Como é isso? Depois da vinhetinha. Vem comigo. Fala aí, habitantes da Chucrolândia, tudo bem com vocês? Caso você não seja um inscrito no canal ainda, se inscreva, ative o sininho de notificação, deixa aquele like que a gente fica muito feliz. Esse é um canal de preparação, homestead e assuntos relacionados a sobrevivencialismo e inteligência. E também é o canal das facas AKV, somos os fabricantes das facas AKV e da AKV Couros. Vou deixar o site aqui em algum lugar, aí vocês dão uma pesquisadinha quando vocês tiverem um tempo lá, porque esses produtos ajudam a gente a manter a nossa vida sobrevivencialista aqui e ensinar vocês cada vez mais, ok? Bora pro vídeo então. Esses dias atrás, um especialista em segurança internacional chamado Max Abrams, um cria da Universidade de Stanford, super PhD em segurança, em contra-terrorismo, esse cara muito grande no que ele faz. Ele disse uma frase muito interessante num fórum internacional de segurança. Ele falou: se os Estados Unidos continuarem armando a U/Crânia, veja bem, eu não posso falar esse nome aqui, você já sabe, a guerra pode sair totalmente de controle. Nossa, temos um Sherlock Holmes. Ele é um vidente? Afinal, ele fez Stanford, ele é muito bom. Você não precisa ser um gênio, maluco, pra você saber que isso aí tá rolando, entendeu? É óbvio que o que a gente tá vendo é o escalar dessas agressões e toda essa história que tá acontecendo lá. Supostamente o choque de duas civilizações, ocidental e eurasiana. Esses dias atrás, Mamãe Rousseff, ela, aquela pessoa maravilhosa, ela é presidente do banco do BRICS, a presidenta, já ia destinar uma verba muito grande pro Mr. Putin lá, e a China veio, tesourou na hora, falou: não, você não vai coisa nenhuma, essa grana você deixa guardadinha aí que eu não quero me indispor com organismos internacionais. Na verdade, a gente sabe que a Rússia e a China, eles estão unidos por ocasião. Eles são o trato eurasianismo dessa história geopolítica que a gente conhece, e a gente tem pelo outro lado os Estados Unidos e a Europa, boa parte da Europa, que são os globalistas ocidentais. E esses caras agora estão se chocando, porém, uma lição importante que a gente viu aí é que a China, na última hora, falou para cortar o financiamento. Por quê? Porque a Rússia está do lado, é uma ameaça, né, geográfica inclusive. A China adoraria pegar um pedaço da Rússia para si. Eu acredito que até a Rússia gostaria de pegar um pedaço da China e, enfim, é aquela miscelânea que a gente conhece ali de dois grandes bicudos tentando manter a hegemonia da região. A gente não pode esquecer que a Rússia, ela influencia o Uzbequistão e nações assim com uma influência asiática muito forte naquela região. Então, um negócio muito complicado, meus caros. Daí, por um lado, você fala assim: então, mas a Rússia é malvadona, e é mesmo, não adianta você vir achando que ele é conservador, que ele é o cara que vai nada, velho. Ele é parte do sistema que inventou essas táticas para enfraquecer o Ocidente, e ao mesmo tempo eles são nações fortes intelectualmente, belicamente, e todas as mentes aí que você pode imaginar. Essa galera que tá lá hoje vivendo na U/Crânia tem o seu direito de viver. O cara vem, invade e vira essa miscelânea, e logo as forças começam a se fragmentar para se enfrentar. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, logo as pessoas tomam os seus lados e a gente vê a barbárie. Como diz a música do Renato Russo, gênio da letra, eu não sou muito fã do som, mas ele fala numa música: o senhor da guerra não gosta de crianças. O senhor da guerra, bicho, é o mal, é o demônio, entendeu? Então, vira e mexe, a humanidade se ensanguenta, esses infernos que tem por aí, entendeu, cara? Essa é a minha visão. Muita gente pergunta: Davi, você é de direita ou de esquerda? Eu sou um monarquista messiânico. Não monarquia dessas monarquias daqui da Terra, não quero 40 anos um cara mandando em mim e na minha família. Eu penso no Jesus voltando e arrebentando a coisa toda, para não dizer o que eu tô pensando, entendeu? O mundo não se entende, cada vez menos se entenderá. Você fala assim: pô, o comunismo matou cerca de 40, 50 milhões de almas, é verdade. Stalin foi a cabeça de ponta ali, que influenciou o Mao Tse-tung a mandar 100 milhões de almas pro outro lado. Então, assim, cara, é absurdo. Você fala: os Estados Unidos é a grande nação que detém os valores humanitários, conservadores, e também não, cara. 10 milhões de indígenas foram pro saco quando os caras tomaram aquela terra. Muita gente conta pra você o mito dos pais fundadores, que todo mundo foi ali bonzinho e tal. Os caras acabaram com os bisões, com aqueles bois gigantes lá, os tipo de búfalo, em 30 anos, cara. Eles dizimaram pra pegar pele e carne e tal. Eles acabaram com isso, assim como no Brasil aqui, acabaram com o pau-brasil em 50 anos também. Uma espécie nativa. Então, assim, não tem santo, velho. Óbvio que você vai olhar com as lentes de hoje para esses tempos e você tem muito avanço, claro, né? Ninguém é idiota. Se não fosse os Estados Unidos, não teria internet, não teria uma série de outras coisas. Mas, falando de civilizações, hoje em dia tem esse conflito gigantesco e ninguém vai escapar disso, cara. Você vê os caras de lá falando que isso está se conflagrando, isso está tomando países vizinhos. Você imagina, cara, esses dias o Mr. Putin lá falou que qualquer um dos navios de qualquer país que atravessasse o mar lá em cima seria considerado um navio levando munições para o Ucrânia. É isso aqui para acontecer um zaralho, entendeu?
Mas como eu não sou um apocalíptico, eu tenho uma visão muito peculiar do sobrevivencialismo. Para mim não adianta nada eu ter um bunker cheio de comida para 30 anos, eu ter toda a estrutura, eu morar num sítio isolado da sociedade, se a fé não for o guia, a mira da minha vida, entendeu, cara? A minha fé em Deus, ela é inabalável. Esse Deus que atravessou o deserto por 40 anos com o povo hebreu, que não deixou que eles morressem. Depois eles são libertos, depois eles vão para Canaã, depois eles têm que lutar, e Deus estava sempre com esse povo, assim como está conosco. Aqueles que creem, óbvio, né, que eu tô falando de quem crê. Quem crê dessa forma não teme a morte. Às vezes assusta isso, né? E não temo mesmo. Eu tenho uma tirania, eu estar vivo e ver alguém da minha família sofrendo, mas eu acredito que Deus não vai permitir isso, por conta da fé que nós temos. E se permitir, nós saberemos como passar, e Ele vai passar conosco, assim como Ele fez no tempo dos hebreus, trazendo o maná do céu para que as pessoas comessem, né? E ninguém vai poder tirar isso de mim, que é o que me dá a força para ser o pilar do que eu quero contar nesse vídeo. Seja você o seu próprio país. O que é isso? É governar a sua vida com inteligência. Se o mundo inteiro não está se entendendo, você, dentro da sua possibilidade, você consegue fazer com que haja uma ordem. Essa total desordem, esse caos que está sendo trazido no mundo, não se engane, é para trazer alguém que vá trazer ordem, entendeu? As sociedades secretas trabalham com ordo abical. Eu não sei nem se eu posso ficar falando isso aqui, velho, mas a ordem acima do caos. Então é necessário ter um caos para que haja uma ordem e suba esse que já está subindo no mundo. Você não percebeu? As nações estão cada vez mais ficando centralizadas para centralizar em um chifre só, em um chifre. Chifre é poder. Quando você anda com Deus, você é soberano nessa terra. Então, você é o presidente do seu próprio país. Parece uma idiotice, mas não é, cara. Pouco tempo atrás, a gente estava, eu não vou dizer sem rumo, porque eu sempre tive confiança, mas eu ficava, meu Deus, como será que vai ser? Onde está esse lugar? Porque a gente já tinha recebido esse chamado de ir para o campo. E eu não pensei duas vezes, cara. Eu falei, tá bom, senhor, me ponha a caminho, o que eu tenho que fazer? E aí, de um tempo para cá, a gente começou a perceber que a nossa vida estava tomando um outro rumo. Começou a ter uma trairagem uma atrás da outra dentro dos nossos trabalhos. Gente querer puxar o teu tapete. Nós nunca fomos frágeis, a gente sempre foi antifrágil. Mas a gente percebeu que tinha alguma coisa que não nos queria ali. Com o passar do tempo, a gente foi entendendo o que era o afunilar daquilo que a gente tinha se proposto a fazer. Que o Eterno estava nos encaminhando para um destino. A primeira coisa que deu na cabeça da minha esposa, falou, vamos vender o nosso carro. A gente faz faca, a gente tem que buscar aço, a gente tem que... Ela falou, não, vamos vender, vamos poupar esse dinheiro, porque é um carro que está ali gastando gasolina. Era um carro zero. E eu fiquei muito triste nesse dia, porque eu nunca fiquei sem um automóvel, pelo menos na minha vida adulta inteira. Mal sabia que era um tempo de preparação que nós estávamos tendo. Os sinais vieram e eu não tinha percebido. A gente começou a fazer tudo de bike. Eu já tinha uma bike, a Gil comprou outra. A gente fortaleceu o nosso corpo, a gente começou a tomar sol, a gente mudou a alimentação, a gente mudou todo o nosso sistema de vida e começou a direcionar o que a gente tem que fazer. Tem um vídeo no canal que conta a saga da gente procurando o nosso sítio, dá um pouquinho da ideia de como foi. Foi muito mais penoso que aquilo, mais demorado. E de uma forma mágica aconteceu. Teve um dia que foi um start, foi como se um botão do Eterno tivesse sido apertado e as coisas começaram a acontecer e a gente veio parar aqui numa comunidade maravilhosa, que no outro vídeo eu vou contar para vocês um pouco mais do que é viver nessa comunidade que a gente está. O que a gente fez? A gente tomou o governo da nossa própria vida. É até difícil falar isso nos dias de hoje. Então, assim, se eu tivesse algum conselho para dar, o primeiro deles é estar atento à sua fé verdadeira. Agora é tempo de você crer de verdade. Crer que eu digo é assim, se Deus falar para você, eu vou abrir um portal, você vai passar nele. Acredite, cara, como Deus fala com você, no seu sentimento, no seu íntimo. Não sei explicar, cada um tem um jeito, às vezes é em sonho, às vezes eu já fui parado na rua uma vez, cara. Um cara falou minha vida inteira, eu nem sabia que eu tava daquele jeito. E olha que eu não sou um cara autossugestionável, hein? Eu não sou manipulável. Era alguma coisa muito... Senti aquilo. Eu não tô dando uma de pastorzão aqui, mas ao mesmo tempo estou, porque é necessário. Eu vejo muita gente desesperada entrando em contato com a gente, falando, pô, mas o que eu vou fazer com essa direção que tá agora, com esse monte de decretos, esses... Meu, a história do Egito foi muito pior, cara. O faraó, ele fez coisas piores, assim, tipo, matou primogênitos, acabou com o povo mesmo, então, era na base do chicote. Vários outros pontos da história foram sanguinolentos. Hoje, a gente consegue ter um banho quente, a gente consegue ter um ovo para comer ainda, hein? A gente consegue plantar num quintalzinho ainda, a gente consegue plantar uma mandioca, um milho, uma coisa assim, certo? Para concluir, pessoal, nossa confiança não está em homens. A gente teve uma experiência até positiva, cara. Deu esperança para muita gente na direção passada. Vai ter gente que vai chiar aqui, eu vou falar, meu, eu não vou apoiar nunca nenhum tipo de poder que queira me tirar as minhas ferramentas, entendeu? Então, assim, teve lá um monte de erro, um monte de embananamentos, um monte de agendas que esse cara, né, o Biro, acabou trazendo, embutido dentro desse governo, que não são boas. Falando em miúdos aqui, Deus não se agrada, entendeu? Tipo, de mais controle em cima das pessoas. Basicamente foi no dele e foi no do Trump
também. O Trump foi um cara que, por um lado extremamente positivo, por outro, ele amordaçou os Estados Unidos. Ele, nesses mandatórios aí, ele foi um dos primeiros a simplesmente assinar embaixo, falou, não, endossar e vamos, é isso mesmo, todo mundo tem que fazer isso, que você já sabe. Então, assim, diversos erros aconteceram com o Biro, diversos erros. Teve um saldo positivo muito melhor do que esse saldo que tem hoje, não tenha dúvida. Pode ser que esse cara que esteja aí se arrependa, busque sabedoria e Deus mude a cabeça dele? Pode ser. Aconteceu também nas escrituras. Teve um rei corrupto aí, cara, Manassés, se não me engano, a história de Manassés. Foi um cara terrível que ofereceu o filho para sacrifício, para Baal, para um monte de deuses estranhos. Coisa terrível. E Deus foi e teve misericórdia dele e acabou mudando o destino dele. Pode ser, pode ser. Deus é quem sabe se ele pode salvar ou não. Mas precisa haver arrependimento. Precisa haver, como a gente fala no meio do judaísmo, teshuvá. Arrependimento de verdade, dentro da sua alma. Você fala, eu não presto, fazendo coisas erradas. Estou acabando com o povo. E por conta dos meus caprichos, por conta do meu nome ser glorificado durante gerações. Isso é uma baita de uma ilusão, cara. Daqui 20 anos ninguém lembra quem você é. Ninguém lembra quem você é daqui 5 anos, nesses tempos que a gente está vivendo. Então, essa pessoa vive uma ilusão também. E só que ela acaba sendo um instrumento de perda de liberdades para outras pessoas. Estou falando ele porque ele é a personificação, né, do governo, mas todas as pessoas que estão envolvidas ali, dificilmente vai ter arrependimento ali, com certeza. Porque o mundo é dividido em filhos da luz e filhos do maligno. Acabou, meu irmão. É isso aí que é a verdade, nua e crua. O fato é que a gente chegou nesse tempo que as coisas estão cada vez mais claras, não tem caminho do meio. Então, eu torço para que o Brasil, um país maravilhoso que a gente possa focar nas coisas boas, não esperar nada de governantes, esperar do Deus eterno só, cara. Dessa forma, você pode ser o governante da sua vida. Sobrevivencialismo tem a ver com isso também, cara. Você vê muita gente taxa sobrevivencialista de extremista, isso, aquilo outro. Por quê? Porque a gente domina uma parte da nossa vida. A gente tem um negócio chamado liberdade. Se o mundo colapsar agora, eu consigo comer durante 6 meses com os abastecimentos que a gente tem. Se o mundo colapsar de vez, eu consigo pescar, caçar e plantar e trazer provimentos para minha família, porque eu me preparei para isso junto com todos os meus irmãos que têm essa mesma mentalidade. Então, essa é a parte que encaixa ou você é o presidente do seu próprio país. Tem que ser aquele que governa a sua própria vida. Eu espero que eu tenha sido claro e eu gosto de abordar esses temas mais filosóficos e espirituais aqui, porque isso ajuda bastante. E no mais, estejam preparados, sempre atentos, alertas e tenham sempre uma AKV com você. Valeu.